com o analista de inteligência de mercado de café da StoneX, o Fernando Maximiliano. Bom dia, Fernando. Bom dia, Otávio. É um prazer enorme estar aqui com você, viu? Dia Mundial do Café, né? Já tomei vários cafezinhos, acredito que você também. Oh, inúmeros. Você sabe que eu acordo cedo, né? 6 horas da manhã eu já estou acordado por aí. E a primeira coisa que eu faço é descer e fazer um cafezinho. Porque aquele cheiro do cafezinho, quando se espalha pela casa, ele é uma coisa gratificante e ele parece que dá uma vitalizada em você. E quando você toma aquele cafezinho quentinho ainda em jejum, né? Depois de tomar uma água, claro, é uma coisa maravilhosa, saborosa, né? É essencial, inclusive eu já aproveito e faço o convite aí para as pessoas aumentarem o consumo de café que a gente está precisando. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado, mas antes vamos falar um pouquinho de história, porque a história do Sim, Brasil está intimamente ligada com a história do café. O café que era o ouro brasileiro, era o produto básico das exportações. Os portugueses vinham aqui e roubavam o nosso ouro, né? E o nosso café era exportado, então o nosso café acabava virando o ouro brasileiro. E depois nós tivemos um problema com o café e que mobilizou, inclusive, a criação do Instituto Biológico de São Paulo, que era aquela broca do café, né? O biológico foi montado, acho que pelo governo Dom Pedro II, se eu não me engano, justamente para criar um programa de combate à broca do café que estava ameaçando a economia brasileira. Hoje a gente nem fala mais em broca do café, mas a gente fala em outros problemas que também são corrigidos. E o café brasileiro hoje tem uma excelente qualidade, né, Fernando? olha, sem sombra de dúvida, né? E até aproveitando o gancho que você comentou, além desse processo aí, a gente teve vários outros institutos aí, Brasil afora, Instituto Embrapa, né? E institutos estaduais também, que fizeram e têm feito um trabalho incrível nesse processo de melhoramento da produção, de pesquisa, extensão. Então, assim, é sem sombra de dúvida que o Brasil, ele se destaca na produção global de café devido a esse trabalho em conjunto, né, de várias instituições, dos produtores, que também fazem um excelente trabalho, e aí coloca o Brasil em destaque, né, como sendo o maior produtor mundial de café e, interessante, né, o segundo maior consumidor global de café. Então, o Brasil é exemplo tanto para a produção como para o consumo, Otávio. Pois é, o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. O americano bebe mais café que a gente, portanto, os Estados Unidos está aí na ponta da tabela. E a Alemanha é o maior produtor de café do mundo sem ter um pé de café, que compra café de monte e depois distribui pelo mundo, sem ter um pé de café. Isso é uma particularidade. Mas você falou aí também eu citei a qualidade, você ressaltou. Hoje, inclusive, existem cafeicultores que produzem, tamanha a nossa qualidade, que produzem exclusivamente para exportação, né, Fernando? Olha, o café brasileiro, ele tem, assim, ele já, desde historicamente, ele tem um espaço muito grande no mercado internacional, né? Mas, mais recentemente, a gente está ganhando espaço nessa questão dos cafés de qualidade. Então, o café brasileiro, ele vem, ao longo dos anos, alcançando padrões de qualidade elevados e aí sendo bastante competitivo, viu, Otávio, com cafés de outras origens aí do mundo, como, por exemplo, cafés centrais, enfim. Então, o café brasileiro sempre aí ganhando protagonismo, viu? Que muita gente não sabe, mas o café não é uma planta típica brasileira. O café brasileiro faz sucesso, mas as primeiras plantas de café foram trazidas para cá da Etiópia, não é? Exatamente, o café arábica, né, tem origem na Etiópia, já o café robusta, que é também muito importante, tá? Produzido aí no Espírito Santo, no sul da Bahia e no estado de Rondônia também, né? Esse café veio aí mais da região ali do Congo, mas ambas as espécies, né, vieram aí da África, então, e tiveram toda uma história passando pela Europa, passando pela América Central antes de chegar no Brasil. A título de curiosidade, o café, que é a segunda bebida mais consumida no mundo, fica atrás apenas da água. Vamos falar de mercado, já que você é da StoneX, uma consultoria. Nós tivemos aí apesar da bienalidade, essa palavra é complicada para falar, que é o ciclo do café, de uma safra produz mais, outra safra produz menos. Nessa a gente deveria produzir mais, mas não produzimos em função de uma série de fatores, né? E o consumidor anda reclamando muito do preço do café na gôndola, porque o café subiu muito, é reflexo de uma série de fatores econômicos, inclusive essa questão aí de períodos de seca e geada na nossa produção. Eu queria saber se
produtor está sendo bem remunerado, porque o consumidor está pagando caro, né? E se nas exportações o produto continua com preços que pagam o custo e dão ganho para o produtor. Olha, Otávio, primeiro vamos assim fazer um resumo, né, do que aconteceu no último ano, principalmente. Você comentou aí da geada, da seca. O que acontece, né? Para a gente contextualizar essa questão da movimentação dos preços. Desde o ano passado, na realidade, começou lá em 2020, né? Isso se estendeu até o ano passado e tem se mantido essa questão do Laninha. No segundo semestre de 2020, depois a gente voltou para um cenário mais neutro, depois voltamos para o Laninha no segundo semestre de 2021, e quando a gente tem o efeito, né, dessa condição de Laninha, que é basicamente o resfriamento das águas ali no Oceano Pacífico, né, a gente tem um cenário de atraso na chegada das chuvas aqui no cinturão cafeeiro no Brasil. Isso está diretamente, isso no segundo semestre, né? Isso está diretamente ligado a problemas com a florada brasileira que acontece aí no segundo semestre do ano. Então a gente teve esse problema. Além disso, a gente teve o clima seco que afetou a produção e a geada, que foi uma geada que provocou danos massivos aí na produção do ano passado. Então, como reflexo disso, Otávio, a produção brasileira nesse ano de 2022, 2023, que deveria ser um ano de bienalidade positiva, que poderia alcançar um patamar próximo de 70 milhões de sacas, importante deixar claro isso, esse potencial foi afetado, então a gente viu aí as estimativas do mercado, a maioria das estimativas apontam para uma produção em torno de 60, 61 milhões de sacas, enquanto ela poderia alcançar níveis próximos de 70. A título de comparação, a Stonex estima essa produção aí em 58,9 milhões de sacas, e a Conab está aqui lá na faixa inferior, né, com uma produção até corrigiram recentemente para 53,4 milhões de sacas. Ou seja, Fernando, temos aí perspectivas de preços mais altos ainda, e não de baixar preço para o consumidor e também do preço de remuneração para a saca do café para o produtor. Então, eu te pergunto aí, que o nosso tempo vai passando, quais as expectativas aí para o segundo semestre, já que nós estamos no início da colheita da safra do café, né? E o café é um produto que o produtor pode armazenar, porque ele é um grão e o produtor tem a condição, com esse produto, de liberar o produto na hora em que lhe é conveniente, que está com preço melhor, etc. e tal. Diferente de um plantador de morango, por exemplo, que tem que tirar o morango de lá e sair vendendo o morango, custe o que custar, porque senão ele vai perecer, é altamente perecível, ele vai perder. Então, faz aí um estudo rápido para a gente de como é que deve ficar aí essa colheita e depois a questão de preços aí entrando no segundo semestre. Otávio, é importante relembrar que é o seguinte, essa conjuntura já foi assimilada pelo mercado, viu? A gente viu o preço atingindo máximas históricas, principalmente aí no mês de fevereiro, que alcançou valores próximos de 260 centavos de dólar em Nova York, e o mercado vem recuando. Então, a partir desse momento, a gente tem que avaliar com um olhar mais crítico. Existe toda uma preocupação com relação ao consumo, a guerra na Rússia e na Ucrânia gerou aí um ponto de dúvida, né? Os dois países juntos consomem mais de 5 milhões de sacas de café, isso afeta todo esse cenário. A gente, apesar dessa produção menor esse ano, é maior do que o ano passado, e essa dinâmica já foi assimilada pelo mercado, né? E mais recentemente, Otávio, está sendo divulgados os dados aí do USDA para a produção nos países. E os dados parciais mostram um aumento de 4,7% na produção desses países que foram divulgados. Ainda faltam vários países, como Brasil, Colômbia, Vietnã, mas aí a gente tem que acompanhar essas informações que serão divulgadas até a primeira quinzena de junho, e aí ditarão qual que será a tendência nos próximos meses. E, claro, temos que ficar de olho nessa questão do clima. Qualquer risco aí, possibilidade da ocorrência de geada, tende a afetar a produção, os preços de forma positiva, né? Uhum. Como a gente viu o mercado bastante volátil recentemente. Ok, Fernando, obrigado aí pelas suas informações. Para quem quiser saber mais um pouquinho do mercado de café, qual é o www de vocês? É mercadosagricolas.com.br. Ok. Muito obrigado, um abraço, boa semana para você. Estamos na terça ainda, né?